Fala galerinha, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. E o relato que eu vou contar hoje, ele foi contado pelo Gilberto, de 72 anos de idade, do interior de Minas Gerais. Bora pro relato? Este relato foi assim. Quando eu completei meus 25 para 26 anos de idade, eu me casei. Como eu não tinha nenhuma casa para morar, logo apareceu um serviço de caseiro. Foi bem no interior, uma casinha bem boa. Eu ia cuidar de um sítio enorme, de uma família bem rica que tinha ali. Eu logo aceitei. Eles iam me pagar um salário, a moradia, tudo por conta deles, e eu ainda ia ganhar uma cesta básica. E o tempo foi passando, e eu com a minha esposa morando e trabalhando naquele sítio, era uma paz. O sítio ficava mais ou menos a uns 10 ou 12 quilômetros da cidade. Era um sítio afastado de tudo mesmo, mas era um lugar muito bom para se morar. Era bem tranquilo, nunca tinha acontecido assalto e nem nada. Até que em certa noite eu fui surpreendido por uma criatura diabólica que vocês nem podem imaginar. Ela era muito assustadora. Tinha acabado de começar aquelas noites de lua cheia e era uma noite de sexta-feira. Assim que anoiteceu, eu comecei a estranhar. Os animais ali naquele sítio estavam muito agitados. Parece que tinha alguma coisa ali observando eles faz horas. E eu, como de costume, peguei a minha lanterna e fiquei procurando ali ao redor da casa, do sítio. Fiquei mais ou menos ali uma meia hora, 40 minutos, sondando tudo. Só que eu não vi nada de estranho. Então, quando eu já estava quase entrando para dentro de casa, eu observei um vulto negro entrando para dentro da mata. Eu até estranhei, eu pensei, ué, será que alguém vai caçar hoje? Mas não está levando cachorro nem nada. E como estava muito longe, não dava para definir bem o que era. Se era uma pessoa ou se era um animal. Mas parecia o vulto de uma pessoa. Mas eu não liguei muito não. Entrei para dentro de casa e as horas se passaram. E quando foi por volta de 11h30 por aí, eu fui dormir. Quando foi de madrugada, lá por volta de umas 2h30 da manhã, os cachorros estavam latindo muito. Então eu me levantei calmamente, peguei uma lanterna e não acendi nenhuma luz da casa. E fui andando por ali. Aí eu olhei pela janela e eu notei que a porteira do sítio estava aberta. Eu achei estranho porque eu já tinha feito uma ronda por ali e eu tinha deixado tudo certinho. E era uma porteira bem grande e pesada, mas estava toda escancarada. Então eu precisei ir até lá fechar. Então eu fui, fechei, foi tudo normal. E eu voltei para casa. Só deu tempo de eu entrar para dentro de casa, trancar a porta. Algo de repente se jogou sobre aquela porta que tremeu tudo, a casa, a porta. E ali na hora eu fiquei tão assustado que cheguei a cair no chão. E era como se uma coisa muito grande lá fora cheirando por debaixo da porta. Eu até pensei, será que tinha onça ali naquele sítio? Mas eu nunca tinha visto e também nunca tinha ouvido falar que tinha onça ali naquela região. Foi então que eu resolvi olhar pela janela. E ali eu vi alguma coisa muito alta. Era mais alta que a altura da porta. Aquilo tinha uns 2 metros, 2,5 metros de altura. E com os olhos
bem vermelhos. E quando olhou fixamente para a janela onde eu estava, eu logo me joguei para trás e já fui trancando a janela. E aquela criatura ficou ali, sondando a casa, furiosamente. Ela rondava a casa e batia nas portas. Era uma coisa muito assustadora. E nisso a minha esposa acordou e veio ver o que estava acontecendo. Eu já fui logo falando para ela ficar quieta, porque tinha um lobisomem ali fora e que estava tentando entrar na casa. E logo ela já entrou em desespero e queria gritar. Eu falei para ela não gritar, para não deixar aquele bicho mais furioso e chamar a atenção dele. E a única coisa que eu tinha ali era aquelas espingardas velhas de caça. Então eu peguei e deixei só a pontinha dela na janela. E assim que aquela criatura passou ali, eu dei um tiro, pelo menos para assustá-la. Mas eu acho que pegou em cheio nas costas daquela criatura. Ela saiu gritando e pulou a porteira numa facilidade muito grande e se embreou em direção à mata. Aquela noite a minha esposa até conseguiu dormir, mas eu não. Eu fiquei de sentinela a noite toda ali. Assim que amanheceu o dia, eu precisava ir tirar o leite das vacas. E eu fui lá com a espingarda na mão, tremendo de medo. Eu juro para vocês que eu vi novamente um homem saindo daquela mata. E ali eu tive certeza que foi o mesmo homem que entrou na mata que eu tinha visto no outro dia e se transformou naquela criatura. E eu dei muita sorte que deu tempo de eu entrar dentro de casa, senão ela teria me matado ali mesmo. Pelo tamanho daquela criatura, eu não ia ter nenhuma chance. Os cachorros, naquele instante, pareciam filhotinhos, pois ficaram chorando e acuados. E olha que eram 3 cachorros bem brabos que tinha ali no sítio. Imagina um homem sozinho enfrentar uma criatura daquela. Só se tiver com um facão bem grande na mão ou com alguma coisa do tipo. Ou uma arma muito boa, pelo menos um 38. Depois disso, aquele mesmo lobisomem ainda rondou umas 3 vezes ali pelo sítio. E eu com medo ali, temendo pela minha vida, da minha esposa, eu já não tinha mais paz, pois assim que anoitecia, eu tinha que trancar as portas muito bem trancadas. Eu acabei conversando com o meu patrão e pedi para ele me mandar embora. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo e ele aceitou. Então eu fui para a cidade e ali eu arrumei um emprego. E ali eu vivo até hoje. E nunca mais eu ouvi falar sobre lobisomem. Só fiquei um pouco curioso para saber se a outra pessoa que foi morar lá, ela tinha presenciado alguma coisa também. Mas eu nunca mais voltei naquele sítio e nem naquela região. Minas Gerais sempre foi um lugar que esconde muitas coisas assustadoras. Bom, este foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e até o próximo vídeo.